Olá, minhas comadres, meus amigos. O nosso boa tarde. Estamos iniciando o nosso podcast. Aqui tem Tereré na Guampa, entrevistando, trazendo pessoas importantes para a nossa sociedade em esclarecer a respeito de um assunto muito interessante também. Esse programa é transmitido pelas redes sociais e o YouTube, pelo Instagram e também pelo Facebook, transmitido pela Rede Interativa TV.com.br, canal 20 da Lignet e também pela TV cidadems.com.br. E vou conversar hoje com uma pessoa que eu conheço desde pequenininha, uma pessoa maravilhosa, psicóloga e que cuida de um projeto chamado Projeto Nova. Minha querida Vivi, vou chamar assim, Vivi Vaz, que está aqui conosco. E aí, Vivi, como que está você? Eu estou bem, uma alegria estar aqui com você, Maurício, sempre um parceiro nosso, uma alegria muito grande estar aqui. E mais uma empreitada sua, vamos né? Você é sempre criativo. Enquanto Deus permitir, né? Parabéns, viu? Vivi, eu quero agradecer a sua presença aqui. E o Projeto Nova, fala sobre o Projeto Nova, como foi idealizado, quando começou, de que forma? Então, o Projeto Nova nasceu em 2011. Existia um projeto chamado Magdalo, da Rosane Kelly, né? Que o senhor deve lembrar dessa época, né? Como que não? E a Rosane Kelly teve problemas de saúde, não pôde dar continuidade a esse projeto, então nasceu o Projeto Nova. O que era o Projeto Nova? Um projeto que veio para acolher mulheres que estavam na prostituição e desejavam sair dessa situação de vulnerabilidade, né? Então eram pessoas que, embora estivessem na prostituição por própria vontade, desejavam sair dessa situação e por isso precisavam de ajuda, né? Então a gente fez um trabalho ali social. E também, por conta da minha formação em psicanálise, né, a gente fez uma escuta muito cuidadosa com elas. O que a gente percebeu nessa escuta? Que todas elas, eu comecei atendendo 10, todas elas tinham um ponto em comum, um histórico de violência sexual na infância, de abuso sexual. Então eu fui percebendo que, na verdade, elas não chegaram ali à toa, não chegaram ali do nada, tiveram toda uma construção que as levou a crer, né, como se essa fosse o único valor delas, né? Então a gente começou a fazer esse cuidado, né? Claro que cada uma tinha uma maneira, uma história, e a gente precisa sempre atender individualmente e fazer ali um acolhimento também personalizado, né? E foi daí que foi surgindo outras ações ao longo da nossa história ali. Mas a gente começou nesse ano ali, primeiramente na igreja, porque era o espaço que a gente tinha, e depois, em 2013, a gente alugou um espaço ali na Vila Carvalho, que estamos lá até hoje. Muito bem. Eu queria que você explicasse para os nossos espectadores a respeito da abordagem, que é algo muito difícil. Por exemplo, as moças estão nas ruas, nas esquinas, etc. E como que era a abordagem para tentar convencê-la a ir para o projeto, a conquista, o papo? Como que foi? O começo, né, muito mais com a Rosane Kelly, era de chegar até elas e oferecer um abraço, oferecer um cuidado, ouvi-las. Eu acho que o fato da gente ouvir a pessoa, o ser humano, já faz uma diferença muito grande. Você chegar perto sem nenhuma outra intenção já faz muita diferença na vida delas, né? E acabou que foram poucas que a gente precisou fazer essa abordagem corpo a corpo, né? No geral, acabava que uma falava para a outra e falava assim, olha, vai lá naquela pessoa, vai lá naquela igreja, porque ali tem um pessoal que está cuidando da gente. Então, acaba que uma fala para a outra, você fala com a minha amiga também? E aí uma ia indicando outras, né? Então, acabou que muito desse atendimento surgiu assim. E graças a Deus, assim, o contexto social da nossa sociedade mudou bastante, né? Na época, a gente atendeu aquelas mulheres que ficavam em volta da rodoviária antiga, o que mudou muito, né? A gente tem tido uma queda muito grande dessa prostituição de rua. Então, isso teve uma mudança que também ocasionou uma mudança no projeto mais para frente. Teve uma história de uma mulher que chegou até no seu programa, não sei se você lembra disso,
Tinha uma que chegou a ser presa, né? E ela era conhecida lá no seu programa como como que era? Celular. Você é a menina da Barão. A menina da Barão. Menina da Barão. E tinha outra que era a do celular, ela roubava o celular. Tem várias lá, E aí, muito interessante, assim, foram muitas histórias que quando viam, né, uma possibilidade diferente de vida, que existe como ela mudar aquele quadro dela social, espiritual e emocional, elas ficavam assim, encantadas, né? E aí a gente precisa ter todo um encaminhamento. Se é uma usuária de droga, tem que ir para uma casa de acolhimento, né? Se ela está cometendo crime, ela precisa cumprir com essa punição, né? Com essa sentença. E aí a gente vai fazendo os encaminhamentos, né? Mas assim, no geral, acabavam indo muitas mulheres com ideação suicida, que já tinham tentado suicídio muitas vezes, que estavam com depressão, com ansiedade, né? Um número muito grande de mulheres que estavam na rua, mas que infelizmente já tinham transtornos psiquiátricos sérios e graves, e que a gente precisava fazer um encaminhamento para que ela não só fosse acolhida com terapia e com a parte social, mas também com medicação, para que saia dessa situação de vulnerabilidade, né? Qual é a porcentagem, mais de 10 anos, né, caso, de recuperação dessas mulheres? Dessas mulheres, mais que 80%. Mais que 80%. Juro para você. Bem, esses dias eu encontrei uma, Simone. Isso! Simone, estava ali na Dom Aquino, ela me abraçou, me pulou, falou um monte de coisa linda, maravilhosa, estava com o marido e com o filhinho, né? Muitas tinham já filhos, né? Mas tinham perdido a guarda. Tinha perdido a guarda. Isso. E assim, sem expectativa de vida, sem imaginar que ela podia casar, sem imaginar que ela podia ter uma família, que ela podia ter um emprego, um trabalho, a casa própria, né? Igual uma que a gente conheceu ali da Barão, que nem sonhava ter uma casa própria, um carro próprio. Hoje elas têm, né? Toda uma mudança. Recaída, teve muita recaída? Recaída faz parte. Mas assim, quando a pessoa ela deseja mudança, isso acontece de verdade, né? Parte muito do desejo da pessoa. E a gente precisa estar ali, né, Maurício? A gente está ali com a mão estendida. A pessoa vai cair? Vai. Faz parte do processo. Às vezes ela vai ser ingrata. Muitas vezes a gente ajuda e a pessoa não agradece, não é verdade? Com certeza. Isso é muito comum. É comum, tem muito. Que reclama ainda, só né? Reclama, murmura, reclama, né? Tem não muito. Sabe o que fez. Não sabe. Mas assim, faz parte também do crescimento a gente ter paciência com essa pessoa que ela está doente, ela precisa de ajuda. Então a gente tem essa paciência ali para que ela consiga se reerguer novamente e passar por mais essa fase. Aqui tem Tereré na Guampa, estamos conversando com a Vivi Vaz, que é psicanalista e cuida do projeto Nova. Lá, a manutenção da casa, como que está funcionando? Então, hoje a gente passou por muitas mudanças, né, no projeto, como eu estava te falando, que acabou que a gente hoje atende crianças, adolescentes e mulheres, porque eu acabei focando muito em ir na raiz do problema, né, que é na infância. A família, que é onde faz com que muitas pessoas vão para o suicídio, vão para a dependência química, para o crime, né? Então, acabei focando muito na prevenção e no tratamento de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência sexual, independente de terem ido para a prostituição ou não. Hoje, o índice de mulheres que estão na prostituição é muito pequeno que me procuram, mas o índice de crianças e adolescentes que sofreram estupro é altíssimo. Altíssimo. E a gente recebe encaminhamento do Tribunal de Justiça, dos CRAS, CREAS, Conselho Tutelar. E aí, por conta disso, então a gente teve que ampliar muito as nossas ações, né? Porque a gente tem que trazer ali, aí tem que estar direitinho com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, que tem uma série de exigências físicas dessa casa, né? Que é uma casa de convivência, não é acolhimento. Não é para morar. Ele vai lá para tratar-se, recebe tratamento psicológico. Então, ali a gente teve uma demanda muito grande. Então, a gente hoje conta com uma clínica odontológica, com aula de luta, tem um playground, tem brinquedoteca, biblioteca. Então,
Tudo isso para a gente conseguir dar um atendimento acolhedor para toda e qualquer vítima de violência sexual, seja em qualquer idade, né? E o principal, a gente tem pelo menos 4 salas lá equipadas para o atendimento psicológico individualizado. O nosso foco é o atendimento individualizado. Patrocínio, quem paga esses custos? Voluntários, doações? Como é que vocês conseguem manter esta casa com toda essa estrutura? Aí que está o segredo, né? O milagre. Aí que está o milagre. Com certeza é um milagre. Assim, a gente tem algumas instituições que ajudam, né? Igrejas. Temos poucas pessoas que doam todo mês, mas temos pessoas fiéis que ajudam, né? Temos parceiros eventuais. A gente fica correndo atrás de edital, né? Emendas municipais, estaduais e federais, então sempre nos ajudam muito. E a gente também fica atento aí aos termos de fomento, porque hoje a gente está com a documentação toda certinha, né? Então a gente consegue pegar recurso até federal. Mas é sempre um trabalhão, dá mais trabalho mexer com essa documentação do que cuidar. Cuidar das pessoas. Exatamente. Mas lá na casa, quantas pessoas trabalham? São voluntários? Como que é o esquema, o organograma da casa? Sim, nós estamos com 12 pessoas contratadas. Temos ao todo 15 psicólogos entre contratados e estagiários de estágio obrigatório das universidades. Então, o trabalho dos psicólogos lá é o maior trabalho nosso, né? Porque todo mundo passa por esse processo. E a gente conta com bastante voluntários, que é uma força que ajuda muito e um custo menor. E uma coisa que a gente faz para ajudar nos recursos é o bazar, né? A gente tem um bazar agora fixo, lá na Vila Carvalho, em frente à pracinha 1º de Maio, quem é da região lá deve conhecer. A gente abriu uma loja física, né? Que é muito legal, porque a gente tem uma fonte de renda ali, não é muito alta a entrada, mas ajuda a pagar as despesas mensais. Que bom, né? Agora, essas moças almoçam lá, tem lanche, como que é a parte de alimentação? Ou é 2 períodos, um período integral? É um período da tarde sempre, mas igual eu saí daqui, fulana, faz almoço para esses 3 adolescentes que chegaram da escola, vieram para as atividades, mas não tinham comido nada. Né? Adolescentes? Adolescentes. Então, vai para aula de luta, como é que faz aula de luta sem almoçar? Né? Então, olha, providencia almoço. Mas toda tarde tem lanche, né? Então, a gente tem que oferecer um lanche, oferece um cafezinho gostoso, está convidado, viu? Boa, sim. Tem uma matéria lá, uma Olha, boa! A gente exibir aí. Isso. Então, a gente oferece esse acolhimento também, né? De oferecer um alimento. O alimento é afeto, né? Vivi, hoje, como que está a casa, como que está a abordagem? Você disse que tem poucas pessoas, são pessoas que já estão há algum tempo. Qual é o tempo de recuperação dessas pessoas para que elas possam voltar à sociedade de uma forma liberta? Ótimo. A gente está com cerca de 80 pessoas em tratamento, só que são famílias, né? Então, temos cerca de 50 e poucas crianças e adolescentes e 28 mulheres, dá nessa faixa de quantidade, né? E aí, elas uma turma vai na terça, outra turma vai na sexta. Né? E aí o tempo médio de tratamento é de 2 anos, que é o mínimo que a gente pode oferecer ali para que essa pessoa ela consiga ressignificar os traumas, ressignificar a própria vida, conseguir ver o seu próprio valor e se colocar diferente no mercado de trabalho, aqueles que não tinham expectativa de vida, porque há um índice de, como eu falei, de suicídio é muito alto, né, de tentativas e de pensamentos suicidas. Então, a gente precisa trabalhar muito. Eu estou com um índice altíssimo, Maurício, lá, de crianças com tentativa de suicídio. Toda semana tem um caso, infelizmente. Meu Deus. Então, é um trabalho que é incansável, porque elas pensam... O motivo por causa do trauma, né? Do trauma, né? Aí elas acreditam que não tem expectativa de vida. Não tem mais nada o que fazer. Não consegue lidar com aquela dor. E hoje em dia o suicídio parece uma opção mais agradável, né? São pessoas que passaram, por exemplo, por exploração sexual. Uma menina que às vezes foi trocada por droga, né? Então, acaba que são situações, tem casos lá também de abuso de líderes religiosos, infelizmente, como aquele caso, por exemplo, do João de Deus. Sim, tem casos lá nesse tipo, parecidos, né? Então, como é que fica a estrutura emocional dessas pessoas?
né, que criaram uma expectativa com determinadas pessoas e essas pessoas, às vezes a mãe, a irmã, vendeu, trocou, aquela pessoa usou. Temos crianças que foram abusadas pelo próprio pai, pelo próprio padrasto, né? Temos crianças que foram abusadas por mulheres também, porque mulheres também abusam, né? Às vezes a gente tem um mito de que mulher não abusa, mas mulheres abusam sim, também. com certeza. Mulheres vendem outras crianças, infelizmente. Então, é trabalhar essa pessoa, esse ser humano, para entender que o valor dele não está naquela parte do corpo, mas está nele como pessoa, né? Então, fortalecer a autoestima e a identidade. Como funciona o resgate, e depois do resgate, o início do tratamento e depois inserir de volta para a família? Isso. Família aceita, não aceita, família apoia? Como funciona? E sempre a família apoia. Por isso que eu gosto de trabalhar com a família junto. Então, a mãe, às vezes, tem que ir para terapia também, sabe? Infelizmente, assim, o nosso índice de famílias lá é de mães com filhos. Tem poucos pais, tem 2 pais lá. E são pais presentes, graças a Deus. Mas às vezes é um pai que é segundo casamento, não é o pai e a mãe dessa criança, né? Mas a gente procura trabalhar a família, porque todo mundo precisa ser ajudado ali. Todo mundo precisa entender que todo mundo foi ferido e todo mundo precisa ressignificar a história e buscar um caminho melhor para si mesmo, né? Então, essa família, ela é trabalhada junto. Por exemplo, a criança está lá fazendo atividade, o irmãozinho também está lá, e a mãe está fazendo curso de culinária. A mãe, vamos supor que a mãe está numa situação de violência ou de prostituição, os filhos estão fazendo atividade também. Uma criança que tem um histórico desse na família precisa de tratamento. Então, todo mundo faz o tratamento, a família inteira. Então, o processo é de 2 anos, no mínimo. Você é uma abnegada, né? Mais de 10 anos trabalhando. É a referência, quando se fala em projeto Nova e sobre esse assunto, a Vivi é sempre citada aí e convidada para palestras e etc, né, Vivi? Qual é o futuro? O que vocês pretendem daqui para frente? Porque está modificando muita coisa, né? Hoje nós temos redes sociais, nós temos outro tipo de atividades extra, né? As atividades que eram 10 anos atrás é diferente. Como que vocês estão, depois tiver uma pandemia, de pós-pandemia, como é que vocês estão trabalhando? Tem trabalhado bastante a prevenção, né? Eu acredito muito na prevenção. Então, levar essa informação nas escolas, nas instituições, né? Daí surgiu o Mai Laranja. A gente tem feito um trabalho que é de prevenção. Então, conscientizar não só os adultos, mas as crianças também, de que ninguém pode tocar na sua parte íntima, falar sobre privacidade, sobre respeito a si mesmo e ao corpo do outro, sobre direitos humanos. Então, a gente tem feito esse trabalho. Também um trabalho de engajamento, de enfrentamento à violência de gênero, que é uma questão, uma pauta constante. Inclusive, nós estamos no Agosto Lilás, né, que é um mês que a gente fala do combate à violência doméstica, então a gente precisa falar desse assunto. Então, em paralelo a todos esses atendimentos, eu faço esse trabalho de prevenção. Hoje, um objetivo que a gente tem, um sonho para a nossa instituição, é comprar o lugar que a gente está, que ele é alugado. Então, esse é um sonho que a gente tem, né? Mas tem um custo alto, mas não pode deixar de sonhar. E a gente tem trabalhado para isso, né? Então, investir em a estrutura lá, para que a gente consiga atender melhor e atender cada vez mais com qualidade, o mais profissionalismo possível e com o espaço mais adequado possível. É uma emenda parlamentar de um senador, o deputado federal. Com certeza. Vamos trabalhar nisso, né? Eu uso meus contatos aí, não tem problema. Falar com os amigos não custa. Não custa, né? Mostrar o projeto e dizer da necessidade. E realmente o deputado federal, o senador amigo, investir em algo assim tão lindo, tão maravilhoso. Hoje a gente atende vítima de violência sexual e exploração sexual, que pode incluir prostitutas. Entende? Porque muitas delas estão nessa situação porque também passaram pela violência. Então, a gente, de certa forma, ampliou um pouco mais o tema, que é a violência sexual. Então, hoje, talvez 70% dos casos que eu tenha hoje não estão relacionados à prostituição. Estão relacionados à violência sexual, né? Que é o estupro de vulnerável, né? Então, a gente tem muito mais casos hoje de violência sexual
do que prostituição. Vocês recebem denúncias sobre isso? A gente recebe, quando necessário, também faz, né? Faz também, né? Faz também, caminha para fazer. Eu fiquei sabendo aí, inclusive, é um negócio meio secreto, que existem algumas casas em Campo Grande, nos bairros, que são casas realmente da luz vermelha, né? Sim. São casas que recebem uma clientela e nessa que, tem menor. às vezes, e exatamente isso que eu tinha falar, em muitas menores, muitas menores. Só que ninguém denuncia, né? Porque quem comparece a essas casas, com certeza, são pessoas aí de notoriedade, que realmente uma ligação... Bom, não quero entrar nesse mérito. Sim. Mas se acontecer a denúncia... Tem que ligar no Disque 100. Disque 100. A gente não pode se intimidar, né, Maurício? Não pode se intimidar. Porque são muitas crianças, meninas aí, que às vezes são colocadas... Que estão contra a vontade delas. Que estão contra a vontade, exatamente isso. Ou às vezes induzidas, enganadas, né? Sequestradas e estão fora da lei. Porque menor de 18 anos não pode consentir, entendeu? É isso, não existe prostituição para menor de 18 anos. É exploração sexual. Exploração sexual. Então a gente tem que denunciar, não podemos nos intimidar, por mais poderosos que sejam, né? A gente tem a lei do nosso lado e a gente precisa se amparar na lei. Vivi, muito obrigado por estar aqui conosco, dar enorme. essas informações. Lógico, vai para todas as redes sociais, depois teremos os nossos cortes de assuntos mais importantes que você está falando e vai ser divulgado isso aí. Legal, prazer enorme. Me fala o telefone para contato, se alguém quiser fazer uma doação. O pessoal anota aí o telefone, tudo direitinho, para a gente colocar no caracteres. Tá. Então, quem quiser fazer uma doação, nosso WhatsApp é 3324-4200. 67 antes, 3324-4200. E que nome que está? @Projeto Nova é o nosso Instagram. Ah, tá. E o nosso site é www.projetonova.com. Bem facinho, né? Então pode entrar conosco, em contato conosco. Nós precisamos de doações de roupas para o nosso bazar, sapatos, acessórios, né? Você que às vezes tem objetos aí que estão em bom estado, mas que você não usa, se quiser desapegar, pode doar e abençoar nosso projeto, pode fazer essa doação, pode fazer a doação em dinheiro também, Pix a gente aceita, viu? É bem-vindo. É muito bem-vindo, né? Se você também se interessou em ser voluntário, quer ajudar de alguma maneira, né? É psicólogo, está fazendo estágio, está fazendo psicologia, quer ser um estagiário lá conosco, a gente está aberto a receber serviço social e diversas profissões, né? Clínica, odontológica que a gente tem lá. Então você pode ajudar como você quiser. Nós estaremos lá, a sua doação ela vai abençoar cerca de 80 pessoas que estão buscando ter uma vida diferente, apesar de tudo que passou. Que maravilha. Muito obrigado, Vivi. Sucesso. Conte conosco, tá bom? Muito bem. Tereré na Guampa estará de volta na próxima semana. Lembrando que esse programa é transmitido não somente pelo YouTube, como também Facebook, Instagram, pela TV redeinterativa.com.br, canal 20 da Lignet, que é a TV a cabo, e pela TV Cidade ms.com.br. Muito obrigado pela atenção. Estaremos de volta sempre ao lado da justiça, do direito, da verdade, com muita fé e vencendo sempre. Até a semana que vem.